Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Todos já acharam? Amém. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Feche seus olhos, ora o Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor traga ao nosso coração uma revelação nessa noite. Senhor, que todo pensamento que não for pensamento do Senhor seja tirado e que tão somente a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Senhor, repreende toda distração, repreende toda angústia, repreende toda seta maligna, Senhor, nessa noite. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deve ser botar mais geladinho aqui. Eu estou sentindo calor aqui na frente, misericórdia. Eu não sei se você está sentindo, não sei se é a idade também, né, irmão? 59 anos, vou fazer 60 anos. Que maravilha. Eita glória. Irmãos, domingo passado nós falamos sobre a ressurreição de Cristo. Falamos também que a ressurreição é o coração da igreja. Paulo chegou a dizer que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria vã. Paulo ele deixa bem claro, se não houvesse ressurreição, a nossa esperança, a gente seria as pessoas mais infelizes da face da terra. Mas Cristo, a boa notícia é que Cristo ressuscitou. Essa foi a mensagem que o anjo entregou para Maria e as outras mulheres. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas eu gostaria nessa noite de pensar com você os momentos, os dias após a ressurreição. Porque às vezes nós pensamos na ressurreição, mas ali, após a ressurreição, Jesus, ele permanece 40 dias. 40 dias. Ele não foi logo para os céus, mas ele permanece 40 dias entre os discípulos, pregando, ensinando a respeito do reino de Deus. E às vezes a gente pergunta, mas por que ele não subiu logo? Mas por que ele não foi logo para o trono, sentar à direita do Pai? E ele permanece durante 40 dias. Diz a palavra que ele permaneceu durante 40 dias. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E nesses 40 dias, ele aparece 11 vezes. 11 vezes em ocasiões diferentes.
Mas o que mais me chama a atenção é quando ele aparece a Pedro. Aí você vai ver uma transformação, uma experiência muito grande. Inclusive, quando o Senhor mandou uma mensagem através do anjo para que os discípulos fossem para a Galileia, o mar da Galileia, o Senhor dá uma ordem para que avisasse os discípulos para se reunir ali no mar da Galileia, e o anjo acrescenta e fala também a Pedro. Não era que Pedro não era uma pessoa especial, Pedro não era melhor do que os demais discípulos, mas Pedro tinha algo, uma liderança muito forte. Pedro conseguia arrastar pessoas na sua liderança, mas ao mesmo tempo que Pedro era uma pessoa, um bom líder, uma pessoa de influência, mas Pedro também tinha uns altos e baixos. Pedro era inconstante. E chega um momento que Pedro fala com o Senhor, quando o Senhor fala sobre a cruz, a morte na cruz. Pedro chega para Jesus e fala: Senhor, de maneira alguma isso te acontecerá. E chega um momento que o Senhor exorta Pedro assim, cara a cara: arreda de mim, Satanás, porque cogita as coisas dos homens, não as coisas de Deus. Então, Pedro era essa pessoa inconstante. Elas vão perdendo esse foco, elas vão perdendo essa esperança, elas vão perdendo essa intimidade com Deus. E, de repente, a nossa vida se baseia no automático. Oramos, nem sentimos. Cantamos, nem sentimos. Chegamos na igreja no automático e voltamos, a nossa vida é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. O nosso coração continua frio. O nosso coração continua gelado. Mas aí, quando a gente não consegue se aproximar de Deus, Deus se aproxima de nós. Quando nós não conseguimos mais essa comunhão com Deus, Ele insiste conosco. Ele insiste em se aproximar, em nos abraçar. Foi assim que Ele fez com Pedro. Que mesmo Pedro tentando fugir, tentando se esconder, tentando se jogar no mar para se esconder. Porque talvez na mente de Pedro ele pensou: se o Senhor se manifestar, ele vai me acusar. Porque Pedro, a última vez que Pedro teve contato com o Senhor foi na Santa Ceia. Depois, diz a palavra que ele começou a seguir Jesus de longe. Naquela noite ali, no julgamento, Pedro entra ali no pátio, mas não para acompanhar Jesus. Mas quando ele entra no pátio, ele encontra pessoas ali, junto de uma fogueira, se aquecendo. Diz a palavra que Pedro se aproxima ali para se aquecer naquela fogueira. E alguém pergunta para ele se ele era um dos tais. E ele, por 3 vezes, ele nega Jesus. Só que, nesse momento aqui, o Senhor começa um processo. Em momento algum, Jesus joga na cara dele. A conversa entre Jesus e Pedro não começou de repente, mas o Senhor tinha por ele um cuidado muito especial. Mesmo ele negando, mesmo ele não conseguindo confessar Jesus nos momentos mais difíceis. Aí chega um momento aqui em João capítulo 21, que o Senhor, aqui a palavra, eu queria que você olhasse novamente. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou.
Estava junto Simão, Pedro. Então estava ali Pedro com outros discípulos. E o mais interessante é que Pedro, nesse momento aqui, Pedro fala assim: eu vou pescar. E os demais discípulos falaram a mesma coisa: nós vamos com você. Então, Pedro não estava mais com a visão focada no reino. Pedro volta à pescaria. Pedro esfria a sua fé. Todo o acontecimento deixou Pedro meio atordoado. E ele volta à pescaria. E exatamente aí que Jesus aparece para tratar com o coração de Pedro. Tratar não apenas a sua vida espiritual, mas tratar também as suas emoções. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele não abre mão de jeito nenhum da vida de Pedro. Enquanto Pedro está se afastando, Jesus está se aproximando. E a Bíblia deixa bem claro, quando Jesus se manifesta aqui, nesse momento, o Senhor se manifesta e pergunta a eles: filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles respondem: não. Eu estava aqui meditando e eu pensei, gente, essa relação é uma relação muito fria. Eles não reconheceram que era Jesus que estava ali. Então, todos os acontecimentos antes da ressurreição deixou o coração dos discípulos frio, abatido, confuso. E assim eles responderam: não. Então Jesus chegou e falou com eles: jogue a rede do lado direito do barco e vocês acharão peixe. E eles fizeram exatamente assim. Eles fizeram conforme a palavra do Senhor, jogaram a rede do lado direito do barco. E diz a Bíblia que, de repente, eles começaram a vir ali naquela rede uma grande quantidade de peixe. Uma grande quantidade de peixe. Mas diz a Bíblia que eles não reconheceram que era Jesus. Eles perderam a alegria da presença. Não reconheceram. Mas diz a palavra que um dos discípulos reconhece quem é Jesus e ele fala: Pedro, é Jesus. Só quando Pedro ouve essa palavra, que era Jesus que estava ali, Pedro se veste a sua roupa e ele, confuso, ao invés de encarar Jesus, ele simplesmente se lança no mar. Ele estava com medo, ele estava com vergonha, ele estava abatido, ele tinha perdido o foco, e agora esse homem que era tão próximo de Jesus, esse homem que falou: Senhor, eu vou te seguir até a cruz, esse homem, chega um momento que esse homem quer fugir. Irmãos, todas as vezes que pecamos, todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, quando a presença dele chega, às vezes a nossa reação é a fuga. Foi assim com Adão, foi assim com Jonas. Às vezes tem pessoas que elas fogem não da igreja. Pessoa some, às vezes fala assim: mas Plantal fugiu. A questão não é a igreja. A questão é que essas pessoas têm um processo que elas vão perdendo a sua intimidade com Deus. Não apressou em falar algo com ele. Mas quando eles chegam na praia, diz a palavra que tinha ali brasas, e sobre a brasa tinha peixes e tinha também pão. Aí você pergunta: mas o que estava acontecendo?
Até o momento, Jesus não falou absolutamente nada com Pedro. Mas o Senhor cria um cenário, e esse cenário tinha tudo a ver com o passado de Pedro. Esse cenário ali, a brasa, tinha a ver com o momento que ele negou. Aquele momento que ele chega no pátio e de repente as pessoas estavam ali e ele negou. Ali naquele momento tinha uma fogueira que ele tentou se aquecer. Então, quando Jesus cria esse cenário, essas brasas ali, é para que a mente de Pedro voltasse ao passado e começasse uma cura. Não só uma cura espiritual, mas cura das suas emoções. Porque, irmãos, às vezes nós pensamos, aceitei a Jesus, estou salvo, mas muitas vezes temos emoções feridas, temos marcas na nossa alma, feridas lá na nossa infância, e às vezes convivemos com esses traumas. E foi exatamente o que Jesus fez. Criou um cenário para Pedro começar a lembrar de onde ele tinha traído, qual foi o momento. Porque essa é a recomendação do Senhor, quando nós estamos em pecado, lembra onde você caiu. E com relação ao peixe, o Senhor estava querendo que Pedro lembrasse do seu início, do seu primeiro momento, quando ele encontrou com o Senhor ali na beira da praia, e quando o Senhor chama Pedro e fala assim, eu farei de você um pescador de homens. Meus queridos, todas as vezes que você estiver numa crise, numa fraqueza espiritual, numa frieza, não culpe a igreja, não culpe o pastor, não culpe a sociedade, não culpe, mas deixa Deus fazer uma cura na sua vida, nas suas emoções. Eu já percebi que às vezes existem pessoas que são bem espirituais, bem fervorosas, mas carregam traumas profundos na sua alma. Então o Senhor falou assim, você precisa lembrar dos seus primeiros dias. Meus irmãos, quantas vezes eu estou abatido, quantas vezes eu estou angustiado, e todos nós aqui temos momento que temos vontade de desistir. Mas é nesse momento quando você começa a lembrar lá do seu encontro, lá do início, lá do seu primeiro amor, a sua primeira entrega, como você era apaixonado por Cristo. Quando você começa a lembrar do seu primeiro amor, irmãos, certamente o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. Foi exatamente isso que o Senhor estava fazendo com Pedro. Pedro, lembra lá do seu início. Lembra lá do seu começo. Lembra lá quando eu te chamei, quando você estava pescando. E agora, até no momento o Senhor não falou absolutamente nada com Pedro. Só criou cenários, criou imagens para Pedro lembrar. Aí chega um momento que ele come o peixe e os pães com os seus discípulos. E quando ele faz isso, diz a palavra que ninguém que estava ali perguntou, quem é você? Porque eles estavam sem palavras. Aquela refeição foi uma refeição silenciosa. Mas aí o Senhor chega para Pedro. Eu imagino Pedro tremendo, né? Porque quando o Senhor fala, manda o recado e fala com Pedro. Eu não sei se você já recebeu algum recado, mas quando meu pai falava assim, eu quero falar com Edmilson, eu tremia.
porque eu sabia que meu pai ia ser valente. Uma certa vez o pai falou assim: eu quero conversar, quando chega lá eu converso com ele. Eu fiquei a tarde toda esperando meu pai. A espera doía mais do que a própria surra, porque eu estava ansioso para meu pai chegar para me dar uma surra e acabar logo com aquele sofrimento. E pai um dia demorou muito para chegar. E quando ele chega, eu ouço a voz do seu Jó dizer: na onde está o moleque? Eu estava escondido na porta. Ele: vem cá, moleque. Eu fui, me deu uma surra, acabou ali, mas a espera doeu muito. Eu imagino o coração de Pedro esperando Jesus dar uma bronca, Jesus jogar na cara dele. Mas, irmãos, nesse momento o Senhor não mostra a falha de Pedro. Pedro estava sumido. E quando ele encontra com Jesus, Jesus não pergunta: Pedro, onde você estava? Com quem você estava? Às vezes tem irmãos na igreja que quando falam assim: pô, você está sumido? Tem algum problema? Mas Jesus não fez assim com Pedro. Você me ama mais do que esses outros? Jesus não mostra a falha de Pedro, mas Jesus mostra o amor, ele aponta para o amor. E quando o Senhor pergunta: tu me amas mais do que esse? A palavra amor aí é uma palavra ágape, que é um amor que só se refere a Deus. O amor sacrificial. Pedro, você me ama com o amor de Deus. E aí Pedro fala: sim, Senhor. Senhor sabe que eu te amo. Só que quando Pedro fala eu te amo, Pedro não usa a mesma palavra ágape. Ele usa a palavra filéu. Eu te amo, um amor de amigo. Poderia estar tudo bem, mas o Senhor queria algo mais profundo no coração de Pedro. O Senhor pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? E a palavra é agapau, ágape. Tu me amas com o amor de Deus, o amor sacrificial. Porque Pedro já tinha dito antes que amava o Senhor com amor ágape. Mas agora ele percebe que ele não conseguiu chegar a esse nível. E aí, pela terceira vez, o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Só que, quando o Senhor pergunta a terceira vez, o Senhor não usa a palavra ágape. Ele usa a palavra filéu, assim: Pedro, tu me amas como meu amigo? Você é meu amigo de verdade? Aí ele chora. E o choro começa a desarmar o coração de Pedro. Ele se derrama ali em lágrimas. Jesus conseguiu penetrar nas camadas mais profundas da alma de Pedro. O Senhor sondou o coração de Pedro de uma forma tão profunda que ele foi lá nas entranhas. Ele tocou nas dores, nas feridas de Pedro. Tu me amas? E me chama a atenção é que o Senhor poderia insistir: Pedro, você tem que me amar com o amor de Deus. Você tem que amar nessa altura. Mas a graça de Deus desce e alcança Pedro onde Pedro está. A graça de Deus, ela vai te alcançar onde você está, na sua fraqueza. Quando o Senhor Jesus, ele usa a expressão: Pedro, tu me amas? O amor de amigo. Não é que o Senhor estava se rebaixando, mas o Senhor estava entendendo as dores de Pedro. E Deus falou no meu coração, porque
quando a gente está fraco, a nossa tendência é se afastar mais e mais. Quando a gente está fraco, o diabo fala assim: sai da igreja, não ora não lê a palavra. E às vezes, irmãos, a gente se distancia tanto de Deus. A gente está na igreja, sim, estamos aqui sentados, mas o nosso coração está longe da palavra. O nosso coração está longe da intimidade. E se você vê na história, quem reconheceu Jesus não foi Pedro, inicialmente. Mas quem reconheceu Jesus foi o discípulo a qual Jesus amava. Quem era esse? O próprio João. Na Santa Ceia, quando eles estavam conversando, quem estava conversando, inclinado no peito de Jesus? Era João. Então, quando está mais próximo, eu vi a pregação e não senti nada. Isso acontece todas as vezes que nós estamos distantes. A gente tem dificuldade de reconhecer a presença dele. Mas todas as vezes que estamos próximos, mais fácil ele reconhece a presença do Senhor. Quanto mais distante, mais dificuldade nós temos de reconhecer a presença do Senhor. Todas as vezes que estamos distantes da palavra, distante do Pai, presente no culto, mas distante da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós não conseguimos reconhecer Deus aqui. A gente não sente. A gente fala assim: eu fui na igreja, eu não senti nada. Coladinho ali nele, a gente consegue perceber a graça dele se manifestando. A graça dele se manifestando no louvor. A graça dele se manifestando na pregação. A graça dele se manifestando numa criança. A graça dele se manifestando na vida do irmão que está ao seu lado. A graça se manifestando muitas vezes numa visita que você faz, num abraço que você dá. E a gente consegue perceber essa graça, esse amor. E Pedro foi curado. Jesus passa 40 dias. 40 dias. Ele poderia dizer: vai. Mas ele trabalha. Ele, antes de enviar, ele cura. Antes de enviar, ele trata. E às vezes, irmão, nós precisamos deixar Deus entrar em algumas áreas da nossa vida. Porque tem áreas que ninguém pode entrar. Tem áreas, tem um quartinho lá da bagunça que ninguém pode entrar. Mas é nesse quartinho da bagunça que o Senhor quer entrar, que o Senhor quer consertar as coisas. Então eu faço um convite para você, para todos aqui. Faz como Pedro. Não fuja de Jesus. Não fique pensando que ele vai apontar dizendo: você é um crente fraco. Ele não vai jogar na sua cara dizendo: você não presta, você não vale nada. Enquanto o farisaísmo olhou para Pedro e falou assim: não vale nada, iletrado, pescador. E quando Jesus olha para Pedro, o Senhor viu um futuro, um profeta, um líder, um homem que ia alcançar a multidão. Às vezes Deus olha não o que você é agora, mas Ele olha e fala assim: eu posso usar esse vaso para a honra e para a glória do meu nome. Você só deixa Ele trabalhar, só deixa Ele curar. Eu quero orar com você, queria que o Lucas viesse aqui, o pessoal louvor.